Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou o Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol. Amanhã o Grêmio tem o início da disputa das oitavas de final da Libertadores contra o Guarani do Paraguai, lá em Assunção, na capital paraguaia. E aí a gente fica pensando assim, o Grêmio tem que ganhar. O Grêmio precisa do quê? De gol. O Grêmio precisa do quê? De um 9. E aí a gente vai para as estatísticas dos últimos camisas 9 do Grêmio e a gente ainda vai chegar no nome do Barcos. Sim, o Barcos lá em 2014 marcou 29 gols na temporada. O Diego Souza, que é o 9 titular do Grêmio hoje, ele já tem nesta temporada 18 gols. E é sobre isso que a gente quer discutir, eu quero trocar uma ideia com vocês. Estava vendo alguns números, foi até, se eu não me engano, foi do Dado Moura, lá no Globo Esporte, e eu estava verificando alguns gols, os históricos recentes dos goleadores do Grêmio. A gente tem aí o Lucas Barrios, lá em 2017, mas ele fez 18 gols, os mesmos 18 que o Diego Souza já tem nessa temporada. Ah, com um detalhe, lá em 2017, o Lucas Barrios foi artilheiro ao lado do Luan, que não era a camisa 9. É sobre isso que eu quero falar agora. Dá o like no vídeo, dá o joinha aí pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Bom, primeiro, quando a gente fala no Renato, a gente sempre diz assim, o Renato gosta de jogar com um camisa 5, né, aquele tradicional, o Renato gosta de um camisa 10, aquele armador, e o Renato não abre mão do camisa 9. Não é óbvio que eu estou dizendo, sabe por quê? Porque muitos treinadores estão abrindo mão do 9 para jogar com os jogadores de movimentação, né, com os 2 segundos atacantes, jogadores de lado, e principalmente, né, a figura do falso 9. E é por isso que eu tô lembrando do ano de 2017, quando nós fomos campeões da Libertadores da América, e ali nós tivemos 2 artilheiros com 18 gols na temporada. O Lucas Barrios, que era um 9, que era um centroavante mais centralizado, definidor, aquele cara da jogada final, e o Luan, que jogava naquele ano de 2016 e também de 2017, como se fosse um falso 9, ocupando aquele espaço vazio e chegando na cara dos zagueiros. Por que eu tô dizendo isso? Porque se a gente pegar o Diego Souza que chega esse ano para o Grêmio, e eu particularmente era um cara que, pô, Diego Souza, cara, não vai resolver, não pela técnica, mas será que tem comprometimento ainda para mudar as coisas? E os primeiros gols do Diego Souza, eles foram gols de imposição física, eles foram gols que dependeram de jogadas de linha de fundo. E aí a gente vai chegar num outro ponto daqui a pouco na questão dos laterais do Grêmio, né? Tá, mas espera aí, as laterais do Grêmio, elas funcionam de que maneira? O Bruno Cortez não é o cara da profundidade do cruzamento. Ah, o Diogo Barbosa é um cara que tem um pouco mais de profundidade. Tá aí pelo lado direito. Ah, o Vitor Ferraz até vai, mas o Orejuela tem mais profundidade. Então é por isso que a gente cobra, por vezes, essa jogada mais de linha de fundo, porque foram os primeiros gols do Diego Souza na imposição física, no tempo de bola aérea dele, que beira a perfeição. Mas o Diego Souza desse ano é um Diego Souza que tem aí na casa de 5, 6 assistências. É o Diego Souza que sai para fazer o pivô. É o Diego Souza que tem essa facilidade, que jogou muito tempo fora da área, de por vezes tentar buscar esse jogo. Mas vamos falar da questão do Barcos, tá? Olha o que a gente reclamava do Barcos. O Barcos tinha uma pecha no Grêmio na época, uma marca, um rótulo, de que ele era o artilheiro dos gols inúteis. Ah, vai jogar contra o Náutico, aí ele faz gol. Gol decisivo, ele não aparecia. Importante é fazer gol. Imagina numa temporada, se a gente está considerando os números do Diego Souza com 18 gols na temporada, ele ainda precisa fazer mais 11 gols para pelo menos empatar com o Barcos. Então o Barcos foi, de certa forma, um jogador subvalorizado no Grêmio. Poxa, ele fez quase 30 gols, 29 gols numa temporada. E recentemente, se a gente pegar as últimas temporadas, o artilheiro do Grêmio vinha sendo o Everton Cebolinha, que não é um centroavante, que joga como um ponta esquerda à moda antiga. É um jogador de extremidade de campo, de beirada. E ele vinha sendo o artilheiro do Grêmio, por quê? Porque ele transformava algumas jogadas, ele era o protagonista. Então, nesse momento, o Grêmio, por exemplo, tem um protagonismo do PP, o Grêmio tem um armador que está começando a jogar mais bola, que é o Jean-Pierre, e isso tudo vai acabar favorecendo, naturalmente, o Diego Souza. Por exemplo, quando esse tripé de volantes, de meia, né, de meio-campistas, foi colocado agora pelo Renato, com as figuras do Darlan, do Matheus Henrique e do Jean-Pierre, naturalmente melhorou também a produtividade do Diego Souza. O Diego Souza fez gols nas últimas partidas, o Diego Souza teve um percentual de participação muito maior nas últimas partidas. Por quê? Porque o Grêmio voltou a jogar de forma aproximada. O Grêmio voltou a jogar de uma maneira que deixa um pouco mais livre de responsabilidade o centroavante. O centroavante não vai precisar sair tanto para buscar a bola. Houve alguns jogos em que nós criticávamos o Diego Souza porque ele estava saindo do lugar. Sim, ele estava saindo do lugar justamente porque essa bola não chegava. E ele precisa ter essa participação, ele precisa buscar. Ele tem esse cacuete ainda de ir lá atrás, porque ele foi volante e meia há muito tempo. Então são números interessantes e mais, né? Se nós considerarmos que a temporada vai até fevereiro,
o Grêmio tem pelo menos 3 meses aí pela frente. E 3 meses pela frente seriam suficientes para que o Diego Souza pudesse superar pelo menos mais 12 gols, porque com 11 ele empata com os 29 do Barcos lá de 2014, e com 12 ele acaba superando, chegaria a 30 gols, e aí cravaria o pé definitivamente como um cara de protagonismo de camisa 9. A gente não se dá conta às vezes desses números, mas é muito interessante essa matéria feita pelo Globo Esporte, justamente porque chama atenção. Poxa, é um time que gosta de jogar com 9, o Renato faz questão de um centroavante, mas há quanto tempo que um camisa 9 não é um cara que chega perto dos 30 gols? O Barcos chegou em 2014 com 29, o Lucas Barros chegou em 2017 com 18, os mesmos 18 que já tem o Diego Souza. Então, que o Diego Souza vai passar do Lucas Barros, eu não tenho dúvida. E tomara que já seja, até engasguei, já seja no jogo da quinta-feira contra o Guarani do Paraguai, pra gente arrancar bem nas oitavas da final da Libertadores. Tá bom? Dá o like no vídeo, dá o joinha aí pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp. Se não gostou do vídeo, dá o dislike, não tem problema nenhum. Eu quero a tua participação. Te inscreve no canal, aperta o sininho aí pra receber as notificações. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco.